boa noite a todos. Me chamo Thiago. O título do nosso trabalho é os aspectos políticos da Guerra Fria. O nosso tema é a Guerra Fria. Eu me chamo Thiago Marques. Vou fazer o trabalho com a Tanisa de Melo Gomes. O nosso paper ele busca entender como é que funcionam as relações internacionais na política na época da Guerra Fria. Para isso, primeiro é necessário entender como é que funciona o sistema internacional. Bom, o sistema internacional ele é o palco onde acontece, as relações entre os atores, que são os estados. E ele é anárquico. Cada estado ele tem a sua própria soberania. Ele tem as suas perspectivas e visões diferentes acerca do que fazer com si mesmo, E para defender os seus interesses, a corrente realista ela vai falar que cada estado ele vai entrar em guerra, se preciso, para isso. Bom, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ele foi uma época de disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, onde não houve nenhum conflito armado em si. Mas como que ele começou? Foi do nada? Primeiro foi a doutrina Truman, foi um pronunciamento desse Truman pedindo verbas para os Estados Unidos combater o comunismo no continente europeu. Outra coisa foi o Plano Marshall, que foi uma ajuda financeira pós-guerra aos países europeus, Então, assim, você teve dos dois lados ajudas financeiras. Então, os dois estavam preparados, assim, financeiramente para buscar mais poder. Então, os historiadores eles conceituam isso como um dos fatores principais. Eles lutaram juntos na Segunda Guerra contra o nazista, mas mesmo assim não houve sequer união entre eles, Porque apesar de ter o mesmo interesse, as ideologias deles eram diferentes. Um era capitalista e o outro era socialista. Com isso houve uma divisão do mundo. Cada país ele teria que definir qual seria o seu lado. E assim ocorreu a Guerra Fria. Alguma das outras características da Guerra Fria é a corrida armamentista, os avanços tecnológicos voltados para a guerra. Foi basicamente um período aí de corrida nuclear, Os dois países eles evoluíram muito, quanto à tecnologia. Outra coisa foi o processo de polarização também, quanto à influência dos estados nos sistemas econômicos. Um exemplo disso é Cuba, Na época, Cuba estava sendo influenciada pela União Soviética e Cuba é socialista até hoje. Outra coisa também foi a conquista de zonas estratégicas. Nenhum conflito armado também, como eu disse. Olá, meu nome é Denise e eu vou dar continuidade na fala do Thiago. Eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos importantes durante a Guerra Fria, que como o Thiago já citou, a corrida armamentista foi um dos acontecimentos importantes nesse período. Foi onde as armas começam a ser mais sofisticadas e mais letais, como é o caso das bombas nucleares. E também foi nesse período, foi marcado por conflitos maiores, onde podemos citar a Revolução Chinesa de 1949, que contribuiu para acirrar a divisão do mundo, onde já tinha um regime instalado que se denominava comunista em Pequim. Houve também a Guerra da Coreia, que foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, onde a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. Houve também a Guerra do Vietnã, que foi um conflito marcado no século XX entre o Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul e os Vietcongs, que tem influência direta dos países comunistas e dos Estados Unidos. Aconteceu também a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, marcado por um período de grande tensão diplomática entre os Estados Unidos e a União Soviética. E bem, como é a realidade no pós-guerra? Com o fim da guerra, o mundo ficou nas mãos das ações dos Estados Unidos, o que gerou conflitos culturais e sociais. O mundo no pós-Guerra Fria é marcado por várias características, entre as quais se destaca a nova divisão com a questão multipolar, o neorrealismo, a globalização e os blocos econômicos. Essa nova ordem mundial que se instalou transformando um mundo que era bipolar na época da Guerra Fria, tornou-se multipolar. Essa nova ordem mundial cria-se a partir da crise do socialismo real, que teve como marco inicial a queda do Muro de Berlim, a unificação das Alemanhas sob uma única economia, a capitalista. E com o fim
das repúblicas socialistas soviéticas. Com isso, passa-se do socialismo real, representado pelos estados totalitários e pela economia planificada, para uma economia capitalista em quase todos os países socialistas, iniciando-se assim uma nova ordem sob a hegemonia do capitalismo. A ordem pós-Guerra Fria é monopolar. Alguns estudiosos dizem acreditar na supremacia militar dos Estados Unidos. Eles acreditam que os Estados Unidos sejam uma superpotência militar e única, portanto hegemônica. A argumentação ganhou mais força após o atentado de 11 de setembro. Para a maioria dos teóricos, a ordem pós-Guerra Fria é multipolar, que leva em consideração o fator econômico das três grandes potências, os Estados Unidos, Japão e a União Europeia, e também da China. A nova proposta do mundo multipolar diz que o mundo foi dividido em norte rico e sul pobre. E também há no nosso paper um gráfico onde ele representa os marcos temporais do período da Guerra Fria, que está na ordem cronológica de 1945 até 1991, com a dissolução da União Soviética. A nossa metodologia utilizada foi... o nosso trabalho tem por objetivo uma pesquisa explicativa, onde nós trouxemos ideias de como foi o conflito da Guerra Fria e tentamos explicar como o mundo ficou do período de 1947 a 1941. Estudamos e procuramos compreender os acontecimentos por meio de métodos experimentais com a ajuda de livros, artigos e conhecimentos prévios sobre este tema abordado. E os resultados e discussões foram que, diante de todos os fatos, aspectos, dados, discussões e interpretações apresentadas durante a produção desse projeto, foi possível analisar detalhadamente como o longo período da Guerra Fria aconteceu, como os atores atuaram no sistema, como eles disputaram sem sequer disparar um tiro. Com tudo isso, pode-se evidenciar um pouco da mentalidade do desejo hegemônico e protagonista dos países, os Estados Unidos e a União Soviética. Ainda que diferente no quesito socioeconômico, vieram a influenciar politicamente nos dias atuais. Além disso, houve oportunidade de reflexão quanto ao lado que defendia o comunismo, que desapareceu. Como seria o sistema internacional atualmente caso a União Soviética viesse a obter êxito nesse longo empate? Isso é uma questão. Como seria o comércio? Como seria decidir as questões políticas do nosso país? Afinal, é de suma importância lembrar que o sistema internacional é completamente interligado. Não só atualmente que obtivemos a tecnologia, que os aspectos entre as relações sociais foram extremamente reduzidos. Algo que acontece no outro lado do mundo afeta a nossa vida, onde estamos, é como uma piscina cheia de água parada. Qualquer interação com a queda nela causa um movimento que atinge o outro lado da piscina, ainda que imperceptível a olho nu.